bem-vindo você que está chegando agora ao nosso programa Divinista. Gratidão a quem está conosco aqui desde as 8 horas da manhã. Hoje nós estamos tratando sobre um folheto de Oswaldo Polidoro chamado Práticas que Produzem Maravilhas. E nós conversamos no começo, o que são folhetos. A obra de Oswaldo Polidoro é composta de dezenas de livros e de centenas e milhares de livretos e folhetos. Alguém organizou muitos desses folhetos nos livros chamados Textos Divinos 1, Textos Divinos 2, 3, 4 e 5. Em síntese, toda a obra de Oswaldo Polidoro não é para ser vendida. Você pode baixar gratuitamente no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. E estamos nas mídias sociais, várias, né? Eu ia falar todas, mas não, várias. No Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, com a nossa página Informes Divinos. E no Informes Divinos você pode baixar o Evangelho Eterno em português, em inglês e em espanhol. Pois é. Só para você que está chegando agora, o folheto é esse aqui, tá vendo, gente? Isso aqui é um folhetinho. 2 folhas. É uma folha que é... A4 dobrada no meio, sei que está fazendo barulhão aí, e que ele escrevia nos 4 livros, os 4 cantos as 4 páginas do livro. E também ele te fazia um pouquinho, mostra aí bem que eu estou me enrolando aqui. Umas folhinhas. Oswaldo Polidoro dizia, é necessário passar o máximo de informações no mínimo de papel. É porque era caro, né, gente? Décadas passadas aí era muito caro. Ainda é caro imprimir livro, etc. Só mais tarde que a gente conseguiu imprimir. Também mostrei bem. O Evangelho Eterno. O garoto propaganda. A gente terminou, então a gente está falando sobre o folheto Práticas que Produzem Maravilhas, né? E o Vinícius explicou maravilhas para a sua saúde mental, física e até necessidades materiais. No primeiro bloco a gente falou que isso depende muito também do nosso comportamento no dia a dia. E nós terminamos o primeiro bloco, o Vinícius explicando sobre água frutificada, como água... E, aliás, ele vai até explicar o que é água frutificada, que a gente não explicou o que é, né? A gente fala e não explica o que é. A gente esquece sempre aqui, porque é muito comum para nós falar água frutificada, né? E que é bom para a saúde e é bom também contra espíritos, né? Proteção espiritual. É interessante, a gente estava aí, você pode continuar daí. Até é um motivo para pedir o Evangelho Eterno, né? Que lá tem as orientações de como fazer a água fluidificada, que em geral a gente faz a oração a Bezerra de Menezes, a oração à água fluidificada, impondo mãos, né, sobre um vasilhame de água, de preferência de vidro, né? E aí a gente deixa lá, né, a partir do momento em que ele esvazia até a metade, a gente preenche de novo, né, com água, e vai tomando nas doses que o mestre recomendou aqui, né, no folheto aos necessitados de assistência espiritual. Ele diz assim: tomar água fluida 10 ou mais vezes ao dia, 2 ou 3 goles de cada vez. Na hora de tomar, pensar nas falanges de Bezerra de Menezes. É muito importante, é fundamental o bom senso. Vou falar por mim, tá, pessoal? Eu não estou sentindo bem por algum motivo, eu pego um copo de água frutificada e guti, e acho que vou estar curado. Não é isso, né? É não, mas ajuda. Energética. Ele recomenda o seguinte: remédios, tomar com água frutificada, né? Tudo isso. E assim, se você tiver pessoas doentes na sua casa, tem um filhinho, um sobrinho, é uma água frutificada para cada um, tá? Separadinho. Mas você não precisa estar doente. A gente não precisa estar doente para tomar água frutificada, né? A gente pode tomar isso como um profilático, como alguma coisa de prevenção. Mas tem outro folheto chamado Aos Necessitados de Assistência Espiritual. O mestre fala também, né, Vinícius, sobre exercício respiratório. Deixa eu só... A prática é uma meditação. Mas deixa eu dar uma dica. No portal Conhecer para Transformar, tem uma aba chamada Fiat Lux. Faça-se luz, né? Se você entrar nessa aba e um pouquinho mais para baixo, você vai ver uma porção de letrinha A, B, C, D, F, G. O que é aquilo? Se você clicar, vai aparecer uma porção de folhetos. Então, vamos por, eu quero o Práticas que Produzem Maravilhas. Você vai clicar no folheto, na letra P e lá vai ter todos os folhetos que você vai encontrar. Qual foi esse que você falou agora? Aos necessitados de assistência espiritual. Isso, aí a letra A é enorme, né? Você clica na letra A, aparece todos os folhetos também lá, tá bom? Então, além de você receber pelo WhatsApp, vamos usar?
Mande para nós um WhatsApp no 996084846. Para quê? Para ganhar o Evangelho Eterno, para quem não tem, e o folheto Práticas que Produzem Maravilhas do programa de hoje. Pois é, fala da respiração. Então, nesse folheto que o Jorge mencionou, o mestre diz assim: exercício respiratório para oxigenar o sangue ou forçar nesse sentido. É reconhecido desde muitos decênios. Só por isso já é verdadeira fonte de saúde e melhores disposições físicas. Feita a respiração, com o fito de atrair agentes espirituais benéficos, provoca a dilatação dos chakras e plexos ou centros energéticos, promovendo o desenvolvimento mediúnicos possíveis. Olha, lá no Evangelho Eterno, o mestre escreveu uma coisa que eu me corrigindo o que eu falei agora há pouco. Água fluidificada não é pegar o copo, fluidificar e tomar um inteirinho, achar que vai curar. Ele fala isso em relação a exercício respiratório também. Ele escreveu assim, ó: respirar, todos respiram, mas o exercício respiratório, feito com método e elevação mental, pode produzir maravilha, né, Lili? Pois é, eu vou ensinar a fazer esse exercício respiratório. Então é assim, gente. Você escolhe um lugar que você esteja tranquilo. 5 minutos, ele recomendava 5 minutos. 5 minutos. É uma meditação, realmente é uma meditação. Chega a ser uma meditação. Você faz o quê? Um lugarzinho legal, como você quiser. Às vezes nem dá um lugarzinho legal, você faz de qualquer jeito mesmo. Faz de qualquer lugar mesmo. Então, assim, ó, você vai encher o pulmão, vai segurar 3 segundos, depois vai soltar. Eu vou fazer aqui, ó. Você vai encher o pulmão, não vai levantar o ombro, você vai fazer isso, ó. Ó, encheu, estufou o peito, né? Então, ó. Segura 3 segundos e solta. Você que está acompanhando a gente só pelo rádio, veja que esse tempo todo que eu fiquei em silêncio, eu estava soltando o ar. Então, é importante inspirar, prestando atenção. Ó, o ar está entrando pelo nariz, está descendo aqui por esses tubos todos que temos na garganta, chegando no pulmão, expandindo o pulmão. Depois, o corpo, ao contrário, está voltando, tal. E quando você expira, você faz bem devagarinho, né? Então, expira bem devagarinho. E quando você expirar, né? O que você faz? Solta o corpo. Faz isso, vamos fazer junto? Faz aí na sua casa. E, ao mesmo tempo, você pense em Deus e pense nas regiões dos trabalhadores. Então, vamos lá. Só um minutinho. Inspirando, vamos lá. 1, 2, 3. Expira. Olha aí. Depois, manda pra gente o WhatsApp e pergunte, dizendo como você se sentiu, tá bom? Mas e aí, Vinícius, que outras recomendações aí a gente pode ter? A gente, você já reparou que todo domingo, em geral, né, Pedro? Hoje, eu e o Jorge estamos melhor. Então, eu acho porque a gente trabalha muito. Aí no domingo a gente acorda cedo correndo. Aí, né, vai com a garganta assim mesmo. É assim, não tem jeito. A próxima recomendação do mestre, né, é até já reconhecida, né, em pesquisa científica como o banho de floresta, né? Que eles já constataram que reduz a pressão arterial, né, regulariza os batimentos e até melhora o sistema imunológico. E do ponto de vista astral, né, ou seja, da matéria mais sutil, o mestre diz assim: o mar, as matas e as flores, né? Tudo é radiante, tudo fornece energia. E por esse motivo, todos deveriam procurar estar em frequentes contatos com o mar, as águas, as matas e as flores. Os elementos energéticos derivados de águas, matas e flores podem por si sós fazer prodígios curativos. Uma casa ornamentada com flores é uma casa saturada de poderosos elementos saudáveis. Certas flores, entretanto, jamais devem estar em dormitórios, quando se for dormir pelo fato de serem tóxicas às suas radiações. Deixa eu falar uma coisa, bem, vou te cortar como sempre. Olha que legal ele falando isso, porque assim, o Jorge vai lembrar disso, ele sabe disso. Quando eu estava grávida da Janaína, isso tem 45, 46 anos atrás, eu tinha... Primeiro, se a gente tem... Isso é muito importante.
A gente tem algum problema médico, a primeira providência que a gente tem que fazer é ir no médico. Ponto. A parte espiritual é coadjuvante, às vezes é até mais importante, mas ela é, como é que a gente fala? Complementar. Complementar. Ela é complementar. Então, assim, tá doente, vai no médico. Então, muitas vezes eu não me sentia bem. Algumas vezes não me sentia bem. Sabe o que me ajudava? Mas era de intuição, porque naquela época, 40 anos, eu não conhecia tudo que eu conheço hoje, né? Eu ia para o Ibirapuera, era na época Ibirapuera, e eu punha a mão nas árvores. Eu punha a mão assim, abraçava a árvore, punha a mão, intuitivamente, e eu melhorava. E no começo desse ano, eu tive muitos episódios de gripe, né? Por estresse, cansaço, uma série de coisas. E eu falava pro Jorge, bem, eu preciso ir para um pedacinho de floresta, lembra? E isso é uma verdade, porque muitas vezes eu fiz isso aqui, mata perto de casa mesmo, Severo Gomes perto de casa, aquele outro Bulemax perto de casa. Eu entro na mata, Vinícius, é impressionante. Dessa vez não, eu precisei ir no imunologista porque a gente abusou muito do corpo, o que é errado, né? Trabalhando muito. Mas realmente eu me melhoro muito. E também a questão do mar, Sim. né? Eu falava, bem, eu preciso ir no mar, preciso pôr o pé na água, preciso pôr o pé na água salgada. São detalhes que a gente vai aprendendo, pessoal, mas é necessário pela nossa relatividade. Estamos encarnados, né? Precisamos usar os recursos que nós temos. Então, por exemplo, fazer respiração no sol da manhã, né, Vinícius? Sim, é uma recomendação do mestre, no sol da manhã, né? E no sol da manhã ele recomenda não só exercícios físicos, mas a respiração, como o Jorge falou, né? Ele diz assim, até às 10 horas prevalecem os raios ultra. É muito bom ficar sob a influência, mas o ideal é ficar em movimento, é andar ou fazer algum exercício físico, sempre contribuindo para a melhor radicação, pelo forçamento da circulação sanguínea. Os exercícios respiratórios feitos sob o sol até às 10 horas valem como potentes radicadores de poderosas e saudáveis energias. Pois é, gente. Olha, assim, duas coisas. Primeiro, você pode receber o Evangelho Eterno na sua casa aí, onde tem como faz a água fluidificada, onde tem a oração da água fluidificada, a oração de Bezerra, e basta você mandar o WhatsApp, que o Jorge já vai falar, e você pode pedir hoje, essa semana, o folheto Práticas que Produzem Maravilhas, tá bom? Então, isso é uma coisa legal. Fala o WhatsApp. Para ganhar o Evangelho Eterno, basta mandar para nós um WhatsApp com nome e endereço. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Pois é, e aí, sempre é importante a gente lembrar uma coisa, tá? Tudo isso, a natureza, a respiração, a água, tudo isso é para a gente, são recursos divinos à nossa disposição. É saber usar, não é idolatrar, é saber usar. Mas acontece, gente, que é muito importante a gente estar ligado às coisas espirituais. Não só fazendo oração à noite, não só indo também na oração em conjunto, né, coletiva, como de algum modo estar ligado, sei lá, lendo, tem que estar todo dia com alguma coisa espiritual no radar, né, Vinícius? Sim. Para a gente manter a consciência, né, de que a vida, antes de tudo, ela é espiritual, né? A existência nossa é espiritual, exatamente. Espiritual. 5 minutinhos. Não, né? Assim, ó, pega o livro, você que tem Evangelho Eterno, tem outro, pega o livro, ou um livro do Kardec, ou um livro do Chico Xavier, 5 minutinhos por dia, né? Desculpa, eu corto todo mundo, viu? Não é só meu marido. E nesse folheto, né, Práticas que Produzem Maravilhas, o mestre recomenda nesse sentido mesmo. Ele diz assim, ler todas as grandes Bíblias da humanidade, mas compreender que somente a Bíblia judeu-cristã tem sentido profético e apresenta a lei moral, o verbo exemplar e os textos sobre os dons do Espírito Santo. Né? Então, ele recomenda, né, claro, principalmente a leitura da Bíblia, né, judaico-cristã, mas também todas as grandes Bíblias da humanidade. E mais adiante, nesse mesmo folheto, ele vai recomendar 2 séries, né, do mediunismo inglês, que a gente até já tratou aqui, né, que são A Vida Além do Véu e A Vida nos Mundos Invisíveis, né? E em outro folheto, né, tem 2 folhetos que o mestre tem o título Para Homens e Para Mulheres. São muito parecidos, né? E eles têm em comum que o mestre recomenda a leitura do Bhagavad Gita, né? Do Harpas Eternas e dos Grandes Iniciados do Eduardo Chirré, né?
Olha, no nossa página no TikTok, Informes Divinos, nós colocamos uma série de vídeos que a doutora Silvana, quando esteve aqui na Rádio Vibe Mundial, programa Divinista, montou para a gente. Então fala, por exemplo, da respiração, fala da água da fluidificada e fala também dos entretenimentos. Cuidado, tá, né, Vinícius, com a escolha dos nossos divertimentos. Temos que nos divertir? Com certeza. Mas atenção com o que fazemos o tempo todo, né? Deixa eu só falar uma coisinha antes. O Vinícius falou, porque a Bíblia judaico-cristã, ela tem o sentido profético. O que significa isso? Significa o seguinte, gente, que na Bíblia, nessa Bíblia que a gente conhece, que tem a história de Jesus, que tem o Velho Testamento, que tem Moisés, que tem os 10 mandamentos, tem tudo, ela tem a prática mediúnica o tempo inteiro. O tempo inteiro você tem a prática mediúnica, desde o comecinho até o final. Tanto é que o último livro é o Apocalipse, que foi recebido por dons mediúnicos, né? E ele falou da vida nos mundos invisíveis. Eu estou acertando com a Cíntia, que está super ocupada também, para fazer um programa sobre oração. A gente prometeu isso lá no programa da Tânia, fazer o programa sobre oração. E eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Eu quero ouvir o Vinícius falar sobre lazer. Então vamos lá. O mestre adverte, né, no folheto aos necessitados de assistência espiritual, sobre os entretenimentos que a gente consome, né? Ele diz assim: sempre que se aplica o poder mental, por certo que se estabelece contato com o mundo espiritual e seus habitantes. Leituras e divertimentos, portanto, devem ser muito bem escolhidos, para que não sirvam de instrumentos de atração de seres espirituais maléficos. Depois de envolver as pessoas encarnadas, provocam desejos e ímpetos, viciando em muitas práticas infernais. De todo e qualquer modo, as leituras e os divertimentos podem ligar as mentes, e por elas tudo o mais, tanto aos altos planos da vida, né, lendo as grandes bíblias da humanidade, né, como aos baixis da subcrosta, né? Então é claro, né, se a gente consome um conteúdo, seja filme, série, que é mais violento, né, que instiga mais a raiva, o medo, né, a gente vai criar uma vibração mais baixa, né, mais densa, e a gente vai se conectar, né, com o espírito desencarnado da mesma frequência, né? E é claro, o contrário também é verdadeiro, né? Se a gente consome um conteúdo mais leve, né, mais alegre, né, mais edificante, até instrutivo, né, do ponto de vista espiritual, a gente também eleva a nossa vibração geral e conecta com espíritos de planos mais elevados, né? Pois é, por exemplo, o Vinícius fez aqui um programa, fez aqui um programa que é o Quarto Sábio. Tá aí um filme muito legal de se assistir. Tem uma série que está passando aí nos streams da vida, que é o Chosen. Também vale a pena assistir. E ontem o Jorge estávamos assistindo no Netflix. Eu dormi, né? Você foi mais para frente. No Netflix. Bezerra de Menezes. Diário de um... É a história de Bezerra de Menezes. Diário de um médico, diário de não sei o quê. Mas, assim, vale a pena. Mas hoje a gente está cheio de dicas. E de alimentação também ele fala, né? Apesar de ser muito constante nessas dicas de alimentação, a gente repete, né? Que não custa, né? Porque, aliás, o mestre ele tem um adendo, né? Então ele diz assim nesse mesmo folheto: quem mais sabe se alimentar, menos remédios tomará. Cereais, legumes, verduras e frutas, eis os grandes e reais medicamentos. As frutas podem fazer prodígios em matéria terapêutica, tanto que se procure comer as realmente indicadas para os casos. Carnes e gorduras animais devem ser alimentos abolidos, além de evitar verdadeiros assassinatos que serão pesados e medidos pela soberana justiça de Deus. Resta ainda a vantagem de preservar a saúde, né? E hoje a gente já tem, né, inclusive pesquisa médica, né, falando que realmente o consumo excessivo de carne ele é prejudicial à saúde, né? E tem essa realidade espiritual, né, que respeitar o não matarás, né, gradualmente também tem que incluir não se alimentar de outros animais. Eu quero citar um texto aqui do Evangelho Eterno, e a gente gosta de colocar, para quem queira, né, obviamente, nas mãos dos nossos ouvintes, que lá fala, por exemplo, numa laranja
tereis a mesma laranja em estado físico, astral, substancial. Isso vale para tudo, pessoal. Então, quando a gente fala em alimentação, não é moda, né? Eu preciso fazer assim, assim, assado. São os elementos energéticos que serão assimilados pelos elementos energéticos do nosso corpo físico para uma vida mais saudável. Então, tem muita coisa que a gente pode ler. Por exemplo, nós recomendamos a obra de Oswaldo Polidoro. Nós doamos, entregamos, presenteamos o livro Evangelho Eterno, porque é a síntese da síntese e está previsto no Apocalipse. Está aqui, ó, Apocalipse capítulo 14, versículo de 1 a 6, ponto. Mas tem muitas informações. Então, no nosso portal www.conhecerpratransformar.com.br, você pode baixar. Tem alguns vídeos que o Vinícius, a Aline, as pessoas fizeram, sintetizando, né? Como fala atualmente, dando um corte, um recorte desses livros todos. E esses folhetos também, nós estamos tratando hoje. Folheto de 4 páginas. Página assim, de palminho, né? Diria o Polidoro. Mas são aos milhares. Legal. Tudo disponível. Legal. Vinícius, seu encerramento? Então, para resumir, né, a principal prática que produz maravilha é o bom comportamento, né? Então, não causar mal, né? Não causar sofrimento e aproveitar todas as oportunidades de fazer o bem, né? E aí, claro, tem outras práticas auxiliares que ajudam nesse sentido também, né? Por exemplo, as orações, principalmente as orações em conjunto, né? E aí, tomar água fluidificada, o exercício respiratório, né? O contato com a natureza, contato com o sol, principalmente até as 10 horas da manhã, ler as grandes bíblias da humanidade, né? Procurar um lazer sadio e boa alimentação, né? Todas essas práticas produzem condições mais favoráveis, né, à nossa evolução espiritual. Legal. Tem um trecho do Seu Oswaldo que ele fala assim, você se afastar das coisas espirituais é como arrancar uma árvore do solo, que ela seca, né? Então, tudo bem, a gente vai agora. Obrigada, Vinícius. Gostei muito, Vinícius, muito prático hoje. A gente vai para a nossa oração de hoje. Então, você aí peça tudo o que você precisar, bota a sua aguinha para fluidificar, peça tudo o que você precisa, mas peça por todas as dores do mundo, enquanto a gente faz essa oração que é a de Bezerra de Menezes. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Acompanhou? Aquela frase que eu falei, essa aqui, da árvore seca, é assim, ó. De qualquer forma, o Filho de Deus que se desliga das leituras bíblicas, das orações em conjunto, das obras que a lei moral, que são os 10 mandamentos, e o verbo exemplar recomendam, é como a árvore que se arranca do solo e que seca. E essa oração, ela está no Evangelho Eterno, que você pode pedir pelo WhatsApp, que o Jorge vai digitar já já, e você pode pedir também o folheto
práticas que produzem maravilhas. O WhatsApp, Jorge? Nosso WhatsApp é 9... Código de área é 11, né? Estamos aqui em São Paulo. Nosso WhatsApp é 996084846. E o Evangelho Eterno você pode baixar do portal Conhecer para Transformar e de todas as nossas mídias que se chamam Informes Divinos. Recadinho final. Procure um local de oração bem cristão, onde se pratique as mediunidades, onde se respeite os 10 mandamentos. E dizia o mestre Oswaldo Polidoro: vá orar pelos outros, no meio dos outros, no mínimo, uma vez por semana, cumprindo e respeitando o 4º mandamento. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Lembre-se, a nossa primeira meta é permanecer na terra dos futuros ciclos. Por isso, viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. E vive em estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui no próximo domingo, nesse mesmo canal, neste mesmo rádio, nessa mesma Rádio Vibe Mundial, domingo, 8 horas da manhã. Fique com Deus. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus.